Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série da semana. Hoje, no quinto episódio, nosso penúltimo episódio da nossa série de devocionais sobre Deus conhece a sua fraqueza. No quinto episódio, nós vamos falar a fraqueza da pretensão e da ambição humana. O exemplo, Tiago e João buscando os primeiros lugares no reino. Isso é muito clássico para nós cristãos, porque queremos sempre estar em primeiro lugar em tudo. Temos os exemplos dos apóstolos e temos um exemplo também de Jesus, quando ele vai falar sobre uma festa de casamento, ao qual a gente sempre quer sentar nos melhores lugares e acontece da gente ter que sair do lugar e voltar para lá para trás, sendo que quando a gente senta lá atrás, o próprio Rei, o próprio Deus, ele nos convida a vir para frente e a tomar o nosso lugar de essência. Os discípulos, eles frequentemente brigavam por status. Jesus redireciona nossas motivações erradas com paciência, ensinamento, que o verdadeiro poder não está na predileção ou estar num status superior, mas sim está no serviço, mostrar serviço na obra do Senhor, fazendo a vontade dele, amando ao próximo, cuidando do próximo, direcionando o próximo e principalmente o ajudando em suas fraquezas, assim como o Senhor nos ajuda na nossa. O desejo de status, controle, destaque e autoafirmação revela a fraqueza do nosso orgulho humano. No entanto, estes textos mostram que Jesus confronta a nossa vaidade com uma nova lógica no reino de Deus. O verdadeiro poder se manifesta no serviço humilde, e a força divina brilha mais e com maior intensidade através das nossas limitações. Não é mostrando força, dizendo que eu mando, que eu sou melhor, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu vou conseguir ter o poder e o controle, mas é através do serviço, ajudando, protegendo, guiando, ajudando, servindo, manifestando o poder de Deus através da nossa ajuda ao próximo e do nosso auxílio ao próximo. Vamos começar com nossos versículos chaves para assim darmos início a mais um devocional, aprender do Senhor e preencher nossa alma com as coisas que são diretas do céu. Vamos começar com o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 37. Eles responderam: permite-nos que, na tua glória, nos sentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Ou seja, os apóstolos, eles queriam predileção, queriam ficar ali do lado de Cristo. O capítulo, ele aborda ensinamentos de Jesus sobre o divórcio, o acolhimento das crianças, o jovem rico e o perigo do apego às riquezas. Logo após Jesus anunciar pela terceira vez a sua paixão e morte iminente, os irmãos Tiago e João se aproximam para pedir posições de honra no seu reino. O capítulo se encerra com a cura do cego Bartimeu. Jesus já tinha falado um monte de coisa, ensinado um monte de coisa. E os apóstolos, Tiago e João, estavam chegando próximos a Jesus para perguntar quem é que poderia sentar, pedir para quem poderia sentar ao lado deles, ao lado de Jesus, um à direita, outro à esquerda. Ou seja, na antiga aliança, quem sentava à direita ou à esquerda de alguém poderoso, de um rei no caso, eram pessoas de privilégio, eram pessoas que eram apontadas como algo bom, como um certo privilégio, vamos dizer assim. E os discípulos, eles não perderam tempo e já chegaram até Jesus e falando com ele: Senhor, deixe-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda. E muitas das vezes, em muitos lugares, acontece isso. Você vai em algumas congregações que você olha lá atrás, em cima do púlpito, tem tudo, menos a palavra do Senhor. Tem um monte de irmão engravatado, tem um monte de irmã sentada no púlpito. Parece
um desfile, uma assembleia. Cada um mais arrumado que o outro para poder aparecer mais do que o outro. E Jesus Cristo, ele não quer isso da gente. Isso tanto aqui na terra quanto lá no reino. Porque o reino é nós aqui na terra estamos como é que eu posso dizer? Estamos na etapa inicial para entrar definitivamente no reino de Deus. O reino de Deus, ele já foi estabelecido aqui na terra. Nós nos amoldamos ao padrão de Deus para cabermos na sua glória quando ele mandar Jesus Cristo vir nos buscar. E aí, esses irmãos, Tiago e João, chega Jesus Cristo, já chega descendo além. Eu quero um de nós dois se permita-nos que sentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. Por quê? Porque eles sabiam que esses lugares eram lugares de honra. E hoje em dia a gente vê isso dentro de muitas igrejas. O púlpito lá atrás cheio de pastor, pastora, cheio de gente que não tem nada a ver com a pregação. Tira a concentração das pessoas, porque você está ali atrás, você está desfocando o ponto central, que é o evangelho, acaba fazendo com que a gente pegue e peque. Então, a posição de maior para o reino, para Deus e para Cristo Jesus, a posição do maior é aquele que serve, é aquele que dedica a sua vida no serviço da obra. E no serviço da obra, gente, não se trata só de ficar lá no púlpito, não, pregando o evangelho. A obra do Senhor, ela começa com um membro que está passando fome, com um membro que precisa pagar uma conta, começa com um irmãozinho que está na rua, que foi despejado, e que a gente acolhe esse irmão para ajudar, que a gente é hospitaleiro. Acontece quando a gente vê um morador de rua e a gente ajuda, tenta retirar ele daquela situação. A ajuda ao Senhor, ela vai muito além de status dentro da igreja. A verdade, status dentro da igreja nem deveria existir. Muitos levam o cargo de presbítero, diácono, evangelista, como um cargo de posição dentro da igreja, sendo que não, todo mundo está igual, todo mundo tem que servir igual. E as pessoas se confundem e acham que, não, eu vou falar com Jesus, porque Jesus vai me dar um lugar de privilégio lá no céu. Cara, só eu estar na presença de Jesus já é o suficiente para mim. Eu falo para ele, Senhor, eu só quero, mesmo se eu não for merecedora de ser salva, eu quero pelo menos quero pelo menos conversar com o Senhor e com Deus. Só. Eu sei que eu não sou merecedora porque eu sou pecadora. Mas se eu tiver a oportunidade de sentar com Deus, poder deitar minha cabeça no colo dele e ouvir, eu só quero ouvir tudo que ele fez, conversar. Só isso, mais nada. Já é o suficiente para mim. Porque eu mereço a condenação. A cruz tem o meu tamanho. Eu mereço a condenação. Porque sou pecadora. Mas, cara, é tão maravilhoso. Deus fez tanta coisa bonita. Eu quero sentar com ele para conversar. Já falei isso em devocionais anteriores. E quem já assistiu sabe como eu falo sobre isso. E sempre me emociono quando eu falo do poder de Deus. Vamos voltar para o nosso cronograma. Na tua glória, direita e esquerda, os discípulos Tiago e João ainda alimentavam uma visão messiânica, triunfante e política, esperando um reino terreno dominado por Roma. Sentar-se à direita e à esquerda do rei significava ocupar postos de maior poder, privilégio e autoridade executiva. A insensibilidade da proteção. O contraste da narrativa é chocante. Enquanto Jesus acaba de revelar que seria entregue e condenado à morte, zombado e crucificado, nos versículos 33 e 34, os discípulos estavam preocupados com a posição de destaque de alta promoção. Eles não se preocuparam com o que Jesus disse, parecia que eles não estavam ouvindo o que Jesus estava dizendo. A única preocupação desses discípulos era se eu vou sentar à direita ou à esquerda.
Assim acontece com a gente. Não condeno esses irmãos. Não condeno os apóstolos. Porque em muitos casos, eu também me coloco de querer lugar de privilégio e de poder. Sendo que eu preciso servir antes de ter poder e privilégio. E o poder e o privilégio é de Deus, é de Cristo. Acabou. Não tem que eu balbuciar, retrucar, falar. O poder é de Jesus e ponto. É muito fácil buscar a Deus por razões egocêntricas ou querer usar o evangelho para massagear a nossa vaidade e busca por status. A ambição por destaque nos cega para uma realidade da missão de Cristo, que passa pela entrega, renúncia e cruz. Marcos 10, 43 ao 45. Não será assim entre vocês, pelo contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para servir, mas não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Após a indignação dos outros 10 apóstolos com o pedido de Tiago e João, Jesus convoca todo o grupo para redefinir radicalmente o conceito de grandeza, liderança, autoridade dentro da comunidade do reino. Não será assim entre vocês. Jesus estabelece um divisor de águas entre o padrão do poder do mundo, baseado em domínio, hierarquia e opressão, e o poder e o padrão do reino de Deus. Servo e escravo, diáconos, aquele que serve atenciosamente às necessidades dos outros, doulos, aquele que renuncia seus próprios direitos para pertencer e servir a todos. A verdadeira grandeza no reino é medida pela profundidade do serviço e não pela quantidade de subordinados. Vou até beber uma água que são verdades difíceis de serem digeridas. Já o Filho do Homem veio para dar a vida. Jesus coloca a si mesmo como o modelo supremo. O termo resgate, litron, refere-se ao preço pago para libertar um escravo. A glória de Cristo se manifesta no ato supremo de dar a própria vida pelos outros. Por nós, por mim e por você. Aplicação. Para Deus, ser grande não é ter pessoas servindo você, mas encontrar alegria em servir os outros. Quando sentimos a tentação de nos impor ou exigir reconhecimento, devemos nos lembrar do exemplo de Jesus, que lavou os pés dos discípulos e deu a vida por nós. Esse é o nosso ponto-chave. Que o foco, a centralidade do poder está em Cristo Jesus e não em nós. Nós estamos aqui para servi-lo, para servir a Cristo Jesus. E servindo a Cristo Jesus, nós vamos servir uns aos outros. Porque ele foi o maior exemplo de serviço. Ele foi o maior modelo de serviço. Então, ele veio para servir e não para ser servido. Cristo Jesus, ele é fundamental, ele é intrigante, porque ele dá o exemplo de como nós devemos ser. Nós é que vacilamos. Nós é que andamos vacilantes e errantes nesse mundo. Porque o modelo ele já estabeleceu. A gente só precisa seguir e cumprir. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse: a minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, glorio-me ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Quanto mais atribulado, quanto mais perseguido, quanto mais amassado você é, mais o poder de Deus exala na sua vida. Mais a graça de Cristo Jesus é mostrada através da sua vida.
Paulo fala de visões e revelações celestiais extraordinárias que recebeu, mas explica que, para não se envaidecer, recebeu um espinho na carne, uma aflição dolorosa e perseverante. Após implorar 3 vezes ao Senhor para afastá-lo, Paulo recebe a resposta divina que transforma sua visão sobre as próprias limitações. A minha graça é o suficiente. O termo arbei, bastante, suficiente, indica que a graça, o chariz de Deus, supre todas as carências. Ele não necessariamente remove a dor ou a limitação, mas sustenta o crente no meio dela. Se aperfeiçoa na fraqueza. O verbo teleitai é levado à plenitude do cumprimento. Mostra que o poder de Deus, o dinamis, se manifesta de forma mais clara e irrefutável quando os recursos humanos falham. Quando você não vê saída, você olha para os lados, você fala assim: Senhor, como é que eu vou sair disso? Não tem como. Eu tô embolada aqui, perdida no meio do caminho. Não tem como sair daqui. E aí, Cristo se mostra e se revela através dessa dor, desse problema, dessa aflição e principalmente das suas fraquezas. Para que o poder de Cristo repouse sobre mim. O verbo grego episkenose e significa literalmente amar, armar tenda sobre, habitar como em um tabernáculo. Quando reconhecemos nossa insuficiência, a presença gloriosa de Cristo faz morada sobre as nossas limitações. Aplicação. Tentar parecer forte, autossuficiente e invulnerável é uma armadilha do orgulho humano. Quando você aceitar que é fraco e dependente de Deus, a graça dele se tornará maior e será a sua maior força, e a glória de Cristo brilhará através de você, através da sua vida. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. Paulo escreve à igreja de Coríntio, tratando das divisões internas provocadas pelo orgulho humano e pelo apego a líderes. O apóstolo demonstra que a sabedoria da cruz é loucura para o mundo, mas é o poder e a sabedoria de Deus para a salvação. Deus escolheu. Destaca a eleição soberana de Deus. O Senhor opera por uma lógica oposta à do orgulho humano e das estruturas de poder do mundo. As coisas fracas para envergonhar as fortes. A sociedade greco-romana valorizava o status, o intelecto, a nobreza, a força militar, política. No entanto, Deus propositalmente recruta o que é insignificante aos olhos do mundo, para que ninguém se gabe diante dele. Versículo 29. Você não precisa ter status social, diploma acadêmico, renome ou ser grande o suficiente ou grande projeção para ser usado por Deus. O Senhor se agrada em capacitar pessoas simples e humildes para realizar coisas extraordinárias, garantindo que toda a honra pertença somente a Ele. Toda a honra e toda a glória pertencem a Cristo Jesus. A pretensão e a ambição humana revelam a tolice do orgulho. Em Tiago e João, Marcos 10:37, vemos uma busca egoísta por cargos e destaque, que nos afasta da real essência do Evangelho da Cruz. E no ensino de Jesus, em Marcos 10:43-45, aprendemos que a verdadeira grandeza do reino não é medida pelo poder, do domínio, mas pela disposição humilde de servir.
na experiência de Paulo em 2 Coríntios 12, descobrimos que não precisamos mascarar nossas fragilidades. É no reconhecimento da nossa fraqueza que a graça de Deus se aperfeiçoa. Na sabedoria da cruz, 1 Coríntios capítulo 1, entendemos que Deus escolhe intencionalmente o que é fraco aos olhos do mundo para manifestar o seu poder e destruir a soberba humana. Nosso ponto focal é sempre identificar que a graça, que a glória e a majestade de Deus são o suficiente em nossas vidas. E o principal, Cristo Jesus e Deus. Eles é que merecem honra, glória e louvor. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor apresenta em nossas vidas, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez, faz e que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Tome-nos em tuas mãos, dirija a nossa vida, perdoe nossos pecados. Obrigada por mais um momento que o Senhor permite que a gente aprenda do Senhor, que a gente seja manifestado com a tua graça e principalmente, Pai, com a tua glória. Muito obrigada por cada ensinamento, por cada aprendizado, por cada pessoa, cada alma que chegou aqui hoje, que está aqui até esse momento orando comigo e que está entregando, Pai, ao Senhor todas as suas fraquezas e suas limitações. E a gente se lembre, Pai, que a tua graça é o suficiente para nossas vidas. Muito obrigada. Hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.